Vereador Martinez, por favor, líder do prefeito, vereador Péricles, colegas. Esse projeto aqui, ele se prevê, já está previsto no Estatuto das Cidades que haja outorga onerosa, e como também o IPTU progressivo, queria lembrar ao senhor, também está previsto no Estatuto das Cidades, a outorga onerosa no Estatuto das Cidades e no Plano Diretor da cidade. Aqui veio um projeto de lei também, nos últimos momentos desta casa, que dispõe sobre outorga onerosa e propõe modificações no zoneamento para que se permita a utilização em outras áreas, mudanças em outras áreas que sejam de outorga onerosa, na área da educação, da cultura e da saúde. Teve uma audiência pública na sexta-feira aqui, completamente esvaziada, porque modificação como essa exigiria uma audiência pública. Não exigiria? Houve uma audiência pública completamente esvaziada que eu vim assistir e queria entender o que estava acontecendo e por que da pressa desta... Oi? A comissão. Como esse assunto faz parte do trabalho da nossa comissão, vereador Vanderlei e vereador Vitão, eu fiquei muito preocupada com a questão. No Estatuto das Cidades fala mesmo que a modificação só seria para esse tipo nessas áreas, da educação, da saúde e da cultura. Para quem nos ouve aqui, é mudar referências do plano diretor do que pode se construir em determinada área, uma outorga onerosa que implica em recolhimentos de quantias arrecadadas com outorga onerosa do direito de construir e outorga de alteração de uso instituído nessa lei deve ser investidos em os recursos dessa outorga. Regularização fundiária, execução de programas habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenação e direcionamento de expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Eu acompanhei isso aqui quando foi a discussão da Prefeitura de São Paulo também, com relação a isso. Então, está havendo aqui uma regulamentação. Muito bem. Eu estou fazendo, vereador Martinez, e queria que o senhor atentasse pela pressa, pela discussão, a todo um debate aqui que viria um novo empreendimento na área de saúde para Sorocaba, que isso nós não queríamos prejudicar a cidade e isso teria que ser regulamentado. Não sei aonde nem como. Talvez pudesse ser esclarecido por algum dos vereadores o que é esse investimento na área da saúde que viria para a cidade, que eu acho que não deve ter segredo. E que a cidade perderia se nós não tivéssemos essa regulamentação. Saúde, educação e cultura. Sim. E na verdade, assim, essa outorga onerosa, ela permite construir a alteração do uso através da concessão de direito de instalação de diversos usos, permitido na zona ZC, ZPI e as zonas que estão relacionadas, utilizando edificações de coeficiente de aproveitamento, 50% a mais de aproveitamento no coeficiente. E 100% nas zonas, permitindo também 80% na taxa de ocupação, mediante compartilhada a ser prestada pelos beneficiários. Apurado pelo artigo 2º da lei. Você quer que eu leia o artigo 2º? Pode ler, por favor. O artigo 2º da lei, o interessado precisa apresentar estudo de impacto de vizinhança e o EIV também e o RIV. O interessado que pretender edificar acima do índice urbanístico ou instalar usos diversos da zona estabelecida para a zona de uso, onde se localiza o imóvel objeto desse empreendimento, deverá requerer a concessão da outorga onerosa do direito de construir ou outorga onerosa de alteração de uso. Tem que solicitar mediante depois o EIV e o RIV. Simultaneamente ao regular pedido de licença e construção e
junto apresentar, além do impacto de vizinhança, o impacto de Vereador, conforto e coeficiente. Vai ao artigo 6, por favor. A Prefeitura vai receber prédios em recursos e investimentos que devem ser aplicados naquelas áreas que eu já li. Regularização fundiária e tudo mais. Pode ser até prédios, pode ser terrenos e pode ser recursos. A emenda que eu estou acrescentando no artigo 6º, por favor. Qual é? Que trata aqui de todos os valores. No caso de contrapartida, se constituir da transferência de imóveis... Se eu achar esse projeto aqui, até dá para discutir. Espera um pouco. Eu peço para a minha assessoria me dar esse projeto. Espera um pouco, Yara. Pode, claro. Eu quero fazer uma pergunta sobre essa outorga onerosa sobre o direito de construir. É uma pergunta, tá? Para o vereador engenheiro Martinez. Concessão que o município emite ao proprietário do solo quando ele vai edificar um imóvel acima do limite. É isso, vereador Martinez? Coeficiente de conforto e ocupação. Ele tem que pagar. Ele como paga para o município. Para o município. Você lembra a lei do Iabico? Sim. Para o hospital municipal? Sim. Quando o prédio, você podia, por exemplo, a largura da rua é que define a altura do prédio. Isso. E a gente, às vezes, ele ultrapassava, daí quando ele tinha que pedir permissão, apresentar a documentação razoável e pagar para o fundo do hospital municipal, o qual acho que tinha 1.400.000 reais, ultimamente foi utilizado na Secretaria de Vossa Excelência. E essa contrapartida financeira vem para o município e aqui ela está alterando dispositivos dessa lei de 2006, é isso? Porque na verdade aí não é a edificação, não é pelo gabarito, é pelo coeficiente de conforto. Do aproveitamento Entendi. Tá. Obrigada, vereadora. Qual é o artigo, Yara? Artigo 6, por favor. No artigo 6, aqui diz que em contrapartida de se construir na transferência em vez de recursos, pode ser com imóveis, pode dar uma contrapartida em imóveis, execução de obras, pode ser que também... deverá compor o termo de compromisso da forma do projeto, serviços urbanos e escritura pública, é isso? Isso. E registro Aí imobiliário. o que eu acrescento aqui no parágrafo 1º? O que é? Uma emenda modificativa. Falando o quê? No termo de compromisso, que preveja a transferência de imóveis, é uma ressalva que a gente tem que fazer, uma salvaguarda. Não esteja alienado. Deverá constar de forma explícita que o interessado promoverá a escritura... Ouça, vereador. Promoverá a escritura pública e o registro imobiliário no caso de se tratar de imóvel edificado. E que ele promova as adequações necessárias para a emissão do AVCB e o ABITSE, arcando inclusive com as custas desses. Em qualquer dos casos, os imóveis deverão estar livres de dívidas, penhoras, ocupações irregulares ou outra situação que peça uso imediato pelo poder público municipal, que não sobre para a prefeitura. É uma salvaguarda essa aqui. Emenda, esse modificativo, está aceito por essa Muito bem. Liderança. A outra emenda, por favor, vereador. Qual? Acrescente-se aonde quiser. Aonde? Onde couber. Onde couber tudo bem, onde quiser não. As custas com adequações viárias e de abastecimento. Eu faço a modificação. Eu não estou escutando. O que é, Ana? Vai ter modificações, certo? Não, a ocupação sua a ocupação vai modificar e vai ter um impacto. Do que aquela zona permite. Perfeito, vai ter um impacto. Então eu coloco aqui. Tem impacto. As custas com as adequações. Para ter um impacto eu tenho que ter adequação. Vereador Dini, Yara, por favor, você falou uma outra coisa interessante no debate, eu não vi você apresentar emenda nesse sentido. Veja se é esse aqui, por favor, se é essa emenda. As custas com as adequações, se precisar fazer adequações viárias,
abastecimento, esgotamento sanitário, necessárias para mitigar os impactos da implantação de empreendimentos beneficiados com o disposto dessa lei, correrão por conta do empreendedor, até o limite do valor empregado na contrapartida do direito de construir e na alteração de uso, não incidindo tais valores sobre a redução daquelas contrapartidas. Entendi. Então eu preciso fazer uma outra... Você não ia pôr para loteamento? Eu não estou vendo aí. Tá, um momentinho. Você lembra disso que você falou? Se tiver, eu vou fazer uma modificação, ela vai ser impactante, eu preciso melhorar toda a rede de água. Tá, isso é por conta do empreendedor. Sim, isso e que não vai, e que não vai diminuir os valores dele da mitigação que ele tem que fazer. Isso nós já discutimos. Outra salvaguarda. Eu não vi aquela outra proposta de Vossa Excelência. Tá bom, não incididos os valores na redução daquelas contrapartidas, somente após empregados os valores do empreendedor previstos nesse dispositivo, só depois que tudo for definido que ele tem que fazer. A título de mitigação é que o poder público poderá arcar com as custas para completar as adequações. Depois que ele... Mas isso não diminui a mitigação. A ERIMA. Oi? Tem que apresentar a ERIMA e tem que apresentar o impacto da vizinhança. Tudo que ele tiver que fazer é por conta e não vai diminuir nos valores que ele tem que... Não, isso é... Não é isso não. Isso não pode acontecer, Ana. Isso não pode acontecer, mas pode acontecer nunca. Então 2 emendas. Qual que era o texto que o senhor colocou? No dia que a gente estava debatendo aqui, você citou loteamento, Ana? Loteamentos populares? Você lembra disso? Aqui está a regularização fundiária, programas e projetos habitacionais de interesse social. Não, o Fred que estava aqui, estava outro menino. Constituição de reserva. Vamos verificar. Chame ele aqui, se apresente segunda. Está aqui. O senhor podia fazer a emenda, então, no caso? Eu achei interessante. Onde que nós colocaríamos loteamento? Na questão dos recolhimentos? Para onde que vai? Que deve ser investidos? Isso. Tá? Tá bem. Então o senhor concorda com as 2 emendas? Pode protocolar. Eu assino em segunda.